Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o experimento 5 da disciplina EE301. O experimento 5 diz respeito ao efeito fotoelétrico. Então, vamos começar. O efeito fotoelétrico é um fenômeno em que os elétrons são ejetados da superfície de um metal quando ele é iluminado por uma luz de alta frequência, como uma luz ultravioleta. Esse comportamento não podia ser explicado pela física clássica, que previa que a intensidade da luz deveria ser o fator determinante para arrancar os elétrons. No entanto, Einstein demonstrou que a luz se comporta como uma partícula, chamada fóton, e que cada fóton carrega uma quantidade de energia proporcional à sua frequência. Se a energia do fóton for maior que a energia necessária para liberar o elétron do metal, o elétron é ejetado. Caso contrário, nada acontece, independente da intensidade da luz. Esse assunto foi fundamental para o desenvolvimento da física quântica e rendeu o Prêmio Nobel de Física para o Einstein. Einstein desenvolveu a fórmula do efeito fotoelétrico com base na ideia de que a luz não é apenas uma onda, mas também composta de partículas chamadas fótons. Cada fóton carrega uma quantidade discreta de energia proporcional à sua frequência, expressa como E igual a h vezes F, onde h é a constante de Planck e F é a frequência. A lógica por trás da fórmula segue os passos abaixo. Primeiro, a energia de um fóton incidente sobre o material é E, que é a energia do fóton, igual a h vezes F. Quando um fóton atinge um elétron material, nós temos duas etapas. A primeira é parte da energia do fóton é usada para superar a função trabalho W, que é a energia mínima necessária para liberar o fóton da superfície do material. E segunda etapa, o restante da energia se transforma em energia cinética do elétron injetado. De acordo com o princípio da conservação de energia, a energia total do fóton é distribuída entre a energia necessária para liberar o elétron W e a energia cinética, EK, do elétron injetado. Dessa forma, nós conseguimos chegar na fórmula seguinte: energia cinética, esse EK, é igual a H vezes F menos W. O experimento 5 se consistiu basicamente na montagem de uma lâmpada de mercúrio posicionada em frente ao fotodiodo, onde foi conectada uma fonte de alimentação e no circuito foi conectado um amperímetro e voltímetro. Então, na saída da fonte de luz e do fotodiodo, foram conectadas diferentes capas e diferentes filtros, para que cada par de capa e filtro fosse medido vários pontos de corrente e tensão para que pudéssemos fazer uma análise do sistema e do efeito fotoelétrico. Então, no gráfico apresentado é possível ver o efeito da intensidade da luz e o efeito da comprimento de onda para diferentes capas e filtros. Então, com os gráficos apresentados, nós podemos fazer algumas análises para ambos os gráficos. Para o gráfico 1, que é o gráfico do efeito de comprimento de onda, por uma abertura de 4 milímetros, nós podemos analisar a corrente saturada. A corrente aumenta com a tensão até atingir um valor máximo constante, que é a corrente de saturação. Para comprimentos de onda menores de 436 nanômetros, a corrente de saturação é maior, indicando a maior quantidade de número de elétrons ejetados. Com relação ao gráfico 2, que é o efeito da intensidade da luz por um lambda de 436 nanômetros, nós podemos fazer duas análises. A primeira, que é com relação às curvas para diferentes intensidades de luz, aberturas de 2, 4 e 8 milímetros. Cada curva representa uma abertura do feixe de luz, que corresponde à intensidade da luz. Então nós temos a curva para 2 milímetros, que é a menor intensidade, a curva para 4 milímetros, que é uma intensidade moderada, e a curva para 8, que é a que tem a maior intensidade, que é onde tem mais fótons. Uma segunda análise é com relação à corrente de saturação e intensidade. A corrente aumenta com a intensidade da luz, que a abertura maior gera maior corrente. Por quê? A intensidade da luz determina o número de fótons incidentes, e mais fótons resultam em mais elétrons ejetados, aumentando a corrente de saturação. Ao comparar a figura 1, que é a variação da corrente com a abertura para um lambda de 436 nanômetros, e a figura 2, que é a variação da corrente com diferentes comprimentos de onda para a abertura fixa de 4 milímetros, é possível observar diferenças e semelhanças relacionadas à tensão de corte, o V-corte. A tensão de corte está diretamente relacionada à energia dos fótons, que depende do comprimento de onda da luz utilizada, enquanto a intensidade afeta apenas a quantidade de elétrons ejetados, que é a corrente. O comprimento de onda altera a energia individual dos elétrons, e com isso, a tensão de corte. O efeito fotoelétrico possui diversas aplicações tecnológicas que fazem parte do nosso dia a dia. Uma das mais conhecidas são os painéis solares,
que utilizam células fotovoltaicas para converter a energia da luz em eletricidade, aproveitando justamente o princípio do efeito fotoelétrico. Outra aplicação importante está presente em sensores de luz, como aqueles usados em portas automáticas, alarmes, controles remotos e câmeras, que dependem da emissão e detecção de fóton para funcionar. Além disso, tecnologias como as TVs de plasma e de LCD também estão relacionadas com os princípios semelhantes, onde o controle de emissão de luz e da excitação de elétrons permite gerar imagens com alta definição e brilho. Essas tecnologias mostram como o fenômeno da física quântica, antes restrito ao campo teórico, se tornou fundamental para o desenvolvimento de dispositivos modernos.